1. Lost Hope Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, porque rogue a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Queria lembrar a vocês o curso que eu vou proferir aqui em Colonial Heights, de 17 a 22 de outubro, Raízes da Modernidade, somando ali as conclusões de vários estudos parciais que eu fiz sobre vários pensadores entre 1500 e 1700, mais ou menos. Inscrições e informações com o Sr. Eduí, telefone 041 9974 4443 ou 041 3527 0987. Lembrar também que esse programa está sendo transmitido pelo Facebook com imagem e som. Um lembrete que eu queria dar a vocês é o seguinte: existem muitos sites e muitos movimentos que se intitulam conservadores, direitistas, cristãos, etc, etc. Eu quero deixar claro que eu não participo de nenhum e não apoio formalmente nenhum. Não sou membro de coisa nenhuma, não sou participante de nenhum movimento, nenhum partido e, por princípio, eu não apoio movimentos e não apoio partidos. Eu apoio ações determinadas. Quando um partido ou um movimento faz alguma coisa que eu acho certo, então eu dou apoio naquele ponto específico, sem me comprometer com o restante do seu programa, da sua estratégia, etc, etc. E sugiro que aqueles que são meus alunos façam o mesmo, né? Evidentemente é apenas uma sugestão e não uma ordem, mas é um conselho que me parece sábio, mesmo porque tem surgido alguns sites que são anônimos ou assinados por pseudônimos. Olha, isso é uma coisa absolutamente intolerável. A Constituição brasileira proíbe o anonimato. Você quer colocar uma mensagem política qualquer, tenha pelo menos a hombridade de assinar o seu nome. Se você não faz nem isso, então eu não posso respeitar, ainda que as ideias que você divulgue, até mesmo se você disser que você se inspirou na minha pessoa, que na maior parte dos casos é mentira. O indivíduo que se inspira no meu exemplo jamais vai assinar uma coisa com um pseudônimo. Eu nunca assinei com pseudônimo. Tudo que eu publiquei com o meu próprio nome. E se é um princípio constitucional, então não tem discussão. Então não venha com a história de site conservador. Tinha até um sujeito que botou o nome de um deputado italiano, no lugar do nome dele. Fala, o que é isso, meu Deus do céu? Então não estou discutindo a sua política, nem a sua ideologia, nem coisa nenhuma, mas existe um mínimo de princípios éticos que nós temos que seguir com esse meio de comunicação que nós temos, que é a internet, que ela facilita o anonimato, ela facilita, vamos dizer, a fraude, a falsificação, a falsa identidade. Então não vamos tirar proveito disso aí, para enganar as pessoas, Não façam isso. Então, nenhum site ou nenhum movimento venha dizer que conta com o meu apoio, tá certo? Não apoio movimentos, não apoio partidos, não apoio organizações. Apoio atos quando acho que são certos ou ideias quando me parecem razoáveis. Também, falando nisso, eu queria aqui ler para vocês um artigo que eu acabo de enviar para o Diário do Comércio, comentando acontecimentos desta semana. O artigo fala por si, eu não preciso nem dizer de quem que eu estou falando. O artigo chama-se Todos contra Um. Saudosos tempos aqueles em que os jovens esquerdistas investiam galhardamente contra cavalarianos armados de sabres. Hoje, eles se reúnem às centenas
para intimidar um homem só, minoria absoluta no Congresso, e se acham uns heróizinhos por isso. Ou, montados no apoio do Estado e de ONGs bilionárias, se articulam maquiavelicamente para cortar os meios de subsistência de um pai de família que, perseguido e acuado em sua terra, vaga de país em país com a mulher e 4 filhos, rejeitado e humilhado por toda parte, sem ter onde cair morto. Quem quiser conhecer a alma da juventude militante hoje em dia, que dê uma espiada no site, aqui eu dou 2 indicações do site, uma com aquele vídeo dos estudantes cercando o deputado Jair Bolsonaro na saída de uma conferência, e o outro, a matéria do Mídia Sem Máscara, sobre este caso das organizações que se juntaram para solicitar à empresa de remessa de dinheiro PayPal que cortasse a conta do Júlio Severo. O Júlio Severo, né, já trocou de país umas 15 vezes, ele fica 3 meses num país, não pode ficar mais, vai em outro, ele com a mulher e 4 filhos, realmente não tem recurso, e esse pessoal todo, toda esta cambada, vamos dizer, milionária, com apoio internacional, se junta e valentemente sai perseguindo o Júlio Severo. Em ambos os casos, os ativistas, note bem que isso aí não tem nada a ver com você aderir a teses ou do Júlio Severo ou do Jair Bolsonaro, não é disso que se trata não, eu só estou falando assim da questão do número. Quer dizer, é muita gente contra pouca gente, é muito recurso contra recurso nenhum. Quer dizer, em ambos os casos, os ativistas imaginam, sentem e acreditam no interior do seu teatrinho mental que são ousados combatentes pela liberdade, lutando contra o centro mesmo do poder opressor, quando na realidade são eles próprios o braço do maior esquema de poder que já se viu no mundo. A aliança do Estado com os organismos internacionais, as grandes fortunas globalistas e a mídia em peso, todos juntos contra focos isolados de resistência, ingênuos e desamparados idealistas que, certos ou errados, nada ganham e tudo arriscam para permanecer fiéis a seus valores. É a caricatura grotesca, a inversão total da coragem cívica, a perda radical do senso da equivalência de forças, das leis do combate honroso, que um dia prevaleceram até em brigas de rua entre malandros e hoje desapareceram por completo nos corações daqueles que, para cúmulo de ironia, continuam se achando a parcela mais esclarecida da população. Quem os ensinou a ser assim? Quem arrancou de suas almas o sentimento mais elementar de justiça, de honra, de amor ao próximo e até mesmo daquela tolerância que tanto exaltam da boca para fora, substituindo-o pelo ódio projetivo, insano, misto de terror, que só enxerga no rosto do oponente a imagem do demônio que os intimida por dentro e os leva a sentir-se ameaçados quando ameaçam, perseguidos quando perseguem, oprimidos quando oprimem, odiados quando odeiam. Quem os ensinou a temer a tal ponto os argumentos vindos de uma voz solitária, que ao menor risco de ouvi-la, sentem a necessidade de sufocá-la com gritos e ameaças e acreditam ser isso a apoteose da democracia, da liberdade e dos direitos humanos? Quem os doutrinou para crer que qualquer desafio às suas convicções é crime e não pode ser tolerado nem por um minuto? Quem os ensinou a imaginar a estrutura do poder de cabeça para baixo, com 2 ou 3 cidadãos isolados e sem recursos no topo, e o conjunto das forças internacionais bilionárias embaixo, gemendo sob o jugo implacável de algum Jair Bolsonaro, Júlio Severo ou Padre Lodi? Quem os ensinou a enxergar crimes de ódio, imputáveis à consciência religiosa, em cada assassinato de homossexuais praticado por garotos de programa, com toda a evidência homossexuais eles próprios e desprovidos, é claro, de qualquer vestígio de escrúpulos religiosos? Quem os ensinou a proclamar, diante desses assassinatos, que, aspas, a igreja tem as mãos sujas de sangue, parênteses, frase do Luiz Motta, quando o próprio movimento gay da Bahia confessa ser a maior parte deles cometida por profissionais do sexo, e até hoje não se exibiu nem um único caso de homicídio cometido contra homossexuais por motivo de crença religiosa ou sentimentos conservadores? Quem os ensinou a desprezar a tal ponto a realidade e a apegar-se a lendas insanas, carregadas de ódio injusto contra inocentes que nunca lhes fizeram mal algum, além de discordar de suas opiniões, e que não têm, aliás, o mais mínimo meio de defesa,
contra os ataques multitudinários e bem subsidiados que se movem contra eles. Posso explorar essas perguntas em artigos vindouros, mas nenhuma resposta vai jamais atenuar a estranheza de um fenômeno deprimente, abjeto, moralmente inaceitável. A perda do sentimento de justiça e de honra por toda uma geração de brasileiros. Eu mesmo, quando escrevi o Imbecil Juvenil em 1998, não esperava que o mecanismo sociológico ali descrito se tornasse, por assim dizer, oficializado, consagrando como virtudes cívicas a covardia, o servilismo grupal e o assalto coletivo a bodes expiatórios desproporcionalmente mais fracos. Eu acho a coisa mais absurda do mundo, né? Mais indecente, insana, inaceitável, as pessoas não perceberam a desproporção de forças entre o movimento gay, que é suportado, sustentado pelo governo, por fundações bilionárias, tá certo? E até por setores da igreja, das igrejas católicas e protestantes, e do outro lado o Júlio Severo, que é apenas um indivíduo isolado que não está ligado a nenhuma organização, não tem respaldo de ninguém, vive exclusivamente da contribuição livre dos seus leitores, que leem o que ele escreve, ou por apoiá-lo, ou por outro motivo qualquer, acho que deve contribuir, como eu mesmo já contribuí uma ou duas vezes, pouquinho, mas contribuí. É disso que o Júlio vive, é disso que ele sustenta a família dele. E os camaradas têm prazer em cortar os meios de subsistência. Ah, vamos deixá-lo na miséria, vamos... O que é isto? Que prazer mais sádico e mais covarde, profundamente covarde. Eu até hoje mesmo estava lendo até um camarada que diz que é evangélico, falando em nome de uma igreja, dizendo, o Júlio é insano, o Júlio é... Não interessa que o cara é insano, você tem todo o direito de achar que ele é insano, como ele tem o direito de achar que o insano é você. O problema não é este. O problema é que a insanidade é juntar 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil ricos contra um pobre e achar que são todos heróizinhos e que estão fazendo uma grande coisa e que estão agindo em nome dos direitos humanos, meu Deus do céu. Olha, me mostre uma frase do Júlio Severo onde ele tenha proposto alguma violência contra homossexuais. Ele é contra o homossexualismo e é um direito que ele tem. Tá certo? Agora, o fato é que, se formos seguir a sugestão da dona Marta Suplicy, da OAB e de toda esta corriola, a proteção ao homossexualismo contra toda e qualquer crítica será consagrada na Constituição Federal, uma emenda constitucional. Isso significa o seguinte, que tudo no mundo poderá ser criticado. Tudo, tudo, tudo. A igreja, a cultura, as forças armadas, o país inteiro, a presidência da república, o Papa, Jesus Cristo, Nossa Senhora, Karl Marx, Lenin, Mao Tse Tung e eu. Mas no homossexualismo não se poderá dizer uma palavra contra. Esta é a coisa mais absurda do mundo. Não existe conduta humana que seja incriticável. Isso é de uma prepotência. Você veja, se você estudar a história e você observar ali os períodos onde houve mais prepotência, um governo mais centralizador e controlador, ora, a crítica por si mesma não era criminalizada. Você vê aqui nas reuniões do Partido Comunista Soviético, as pessoas criticavam o governo. Claro que partindo do mesmo consenso, né, ideológico no qual estavam todos de acordo. Tá certo? Quer dizer, criticavam em nome dos interesses do comunismo, em nome do marxismo, etc, etc. A história das dissidências internas, das dissensões internas do Partido Comunista, do Partido Nazista, da Santa Inquisição. Veja, a Santa Inquisição e o Papa viveram brigando ao longo dos séculos. A Inquisição condenava um cara, o Papa mandava soltar, e, em suma, quando você vê esta imagem da Idade Média como um período de predomínio da autoridade tirânica, eu digo, mas, meu Deus, a autoridade não era tirânica ao ponto de proibir críticas, nem mesmo ao Papa. Agora, de repente, o homossexualismo se torna uma coisa intocável. É claro que isso é psicótico. É claro que essa dona Marta Suplicy, tá certo? Pelo menos nesse aspecto, vamos dizer, ideologicamente psicótica. Não digo que seja psicótica em todos os setores da sua vida, mas quem quer que proponha a intocabilidade, a incriticabilidade de qualquer conduta humana que seja, inclusive a minha,
É um louco. Imagina se eu vou lá, eu assumo a presidência e digo, está aqui, o Olavo de Carvalho é incriticável. Toda crítica ao Olavo de Carvalho será considerada crime de ódio, por quê? Porque pode, longínqua, você escreve assim, o Olavo de Carvalho é um idiota. Daí no dia seguinte alguém resolve dar um tiro no Olavo de Carvalho e pronto, o sujeito que escreveu que eu sou idiota se torna culpado daquele crime. Agora, no caso dos crimes praticados contra homossexuais, me mostrem um em que o sujeito chegou lá de Bíblia no braço e disse, vou matar o homossexual porque ele é um pecador. Não tem nenhum. Agora, tem um delegado até que confessa que a maior parte desses crimes são feitos por garotos de programa, mas eles não se consideram gays. Eu digo, o quê? Que história é essa? Se o sujeito não é homossexual, se ele não tem aquele impulso homossexual, eu vou dizer claramente para ele, pode deixar um homem pelado na frente dele que o pau dele não levanta, porra. É a coisa mais óbvia do mundo. Hã? Você me traz o Luiz Motta aqui, põe ele pelado, vira as costas e vai ver o que acontece. O meu peru desaparece. Você está entendendo? Ele some, né? Às vezes, até estou lembrando uma história aqui engraçada, aqui. Não sei se é engraçada ou trágica, que um sujeito, um jornal árabe publicou, jornal no Irã, publicou que se o muçulmano dá a mão para um infiel, né, o membro viril dele desaparece, vai para dentro. Né? Daí um jornalista americano escreveu assim, eu compreendo perfeitamente o seu sentimento. Eu experimentei a mesma coisa quando cumprimentei o senador Clinton. Então, olha, o que aconteceria comigo seria esse efeito. Você põe o Luiz Motta pelado aí na minha frente, o meu peru desaparece. E talvez eu abdique de relações sexuais pro resto da minha vida, tão traumatizado eu vou ficar. Você imagina pôr o Lula na minha frente pelado? Como ficou lá, diz ele que ficou naquela cadeia lá onde ele esteve, que ele queria, né, que tentou estuprar um tal do menino do MEP, né, e só não fez porque o cara reagiu a porradas. Eu digo, olha, uma coisa dessa eu não tenho nem energia para dar porradas, eu vejo o Lula pelado e eu desmaio, tenho um infarto, tá entendendo? Então, se o cara consegue ter relações sexuais com outro homem, é porque ele é homossexual, algum instinto, algum desejo homossexual ele tem. Não é como a prostituta feminina, que é só questão de abrir as pernas e o cara faz o que quiser. Né? Se vocês têm alguma experiência disso, espero que tenham. Com o homem não é assim, meu filho. A mulher pode não fazer nada, ficar lá passivamente, mas o homem, ele tem que fazer alguma coisa. E para fazer alguma coisa, ele precisa ter os meios, tá certo? Anátomo-fisiológicos de fazer. E se aquele meio se recusa a trabalhar, nada vai acontecer. Então como é que vem dizer, o cara que vai lá para a cama com o gay ainda leva dinheiro por isso, não é gay. O que é isso, meu Deus do céu? Então, vamos dizer, na mais generosa das hipóteses, o cara é bissexual, ele vai lá, sai com os seus clientes e tal, e depois vai transar com a menininha. Mas é evidente que outra coisa, tem outro lado. Supõe que o garoto de programa não é homossexual, que ele está fazendo aquilo apenas por pressão financeira. Então, isso significa que o homossexual o está explorando. E ele, então, num ato de revolta, ele mata aquele que o explora. Quer dizer, das duas, uma, ou o cara é homossexual, ou é uma maldita exploração capitalista. Então, isso aí não tem saída. Então, ora, se formos fazer uma discussão séria a respeito disso, vocês verão o seguinte. É óbvio que toda pessoa deve ter a sua privacidade resguardada e ninguém tem nada a ver com seus hábitos sexuais, não devem ser expostos a nenhuma humilhação pública, muito menos a perseguição, discriminação, nada disso. É claro que tudo isso tem que ser protegido. Tá certo? Isso aí nem se discute, tá certo? Porém, qual é a gravidade do problema homossexual no Brasil? O máximo que eles conseguiram apontar o ano passado foi 187 assassinatos. Desses 87 assassinatos, até hoje nós não sabemos quanto. Eles dizem que as classes que mais matam homossexuais são garotos de programa e vigilantes noturnos. Ora, vigilante noturno, que eu saiba, não está saindo à noite para buscar homossexuais. Ele está lá plantado na porta do edifício, na guarita, etc, etc. E se ele matou algum homossexual, foi no exercício da sua função. Pode ter sido um ato até criminoso, tá certo? Mas
Ele certamente não foi buscar o homossexual para matá-lo. Né? E, além disso, nós teríamos que fazer uma estatística de quantas outras pessoas os vigilantes noturnos mataram durante um ano. Tá certo? Então, suponha que desses 187, tenha tido uns 30, 40 foram mortos por vigilantes noturnos. Bom, quantas outras pessoas os vigilantes noturnos mataram? Eu sei que num país que tem 50 mil homicídios por ano, você destacar e querer uma atenção especial para esses 187 é um assinto, é um insulto a todos os outros. 49 mil e não sei quanto. Quer dizer que nos outros não é crime de ódio. E neste caso, sim. Quer dizer, o crime de ódio se supõe que é induzido por um preconceito anti-homossexual. Fala, meu Deus, mas como é que um garoto de programa pode ter um preconceito contra ir para a cama com outro homem? Ele não pode ter. Senão seria completamente psicótico. Quer dizer, o sujeito vai fazer precisamente aquilo que ele mais odeia. Eu digo, ora, ninguém vai trabalhar naquilo que mais odeia, Você imagina, então, por exemplo, uma mulher que odeia homem, e ela vai trabalhar de prostituta, para servir homens. Não é possível uma coisa dessa. Se ela tiver tanta repugnância por homens, ela não vai conseguir se aproximar deles. Então, olha, eu na minha juventude tive uma vasta experiência com prostituta. Eu nunca vi uma que odiasse homem. Então, que odiasse ter relações sexuais com homem. Então, quando você vai ver, vamos dizer, a gravidade do risco sofrido pelos homossexuais no país está sendo monstruosamente ampliada para comer dinheiro público sob falsos pretextos. Tem um monte de gente vivendo dessa mamata, tá entendendo? Tem ONG que não acaba mais, tudo lá mamando dinheiro do governo, recebendo dinheiro da Fundação Rockefeller, recebendo dinheiro às vezes até da igreja, tá certo? Sob um falso pretexto, dizendo que há uma onda de perigo contra os homossexuais no país, que não há absolutamente. Agora, será que dizer isso é ser homofóbico? Ora, meu Deus do céu, até onde irá a elasticidade desse conceito de homofobia? Quer dizer que para não ser homofóbico, você tem que aprovar tudo que o movimento gay faça e uma palavra contra ele será crime. Então significa, o seu Luiz Motta vai ser inatacável, o seu Trevisan vai ser inatacável, o seu Deco Ribeiro, não se pode mais criticá-lo sob aspecto nenhum, que será todo crime de homofobia. Isto é o que quer esta doida, irresponsável da Marta Suplicy e esse pessoal da OAB, tá certo? Que não merece respeito algum. No Brasil, nenhuma entidade merece respeito, a começar pelo tal do STF. Outro dia não estava o ministro do STF dizendo os crimes de ódio se aproximam aos crimes de sangue. Ele acha que crime de ódio é você escrever sobre uma conduta, contra uma conduta qualquer. Você escreve assim, homossexualismo é pecado. No dia seguinte, um garoto de programa mata um homossexual, a culpa é sua. O que é isto? Agora, veja você. Karl Marx, Lenin, Mao Tse-tung, toda esta gente pregou abertamente o genocídio, a liquidação de populações inteiras. Eles disseram, isso é absolutamente necessário para fazer o socialismo. Disseram várias vezes. Agora, se você diz, eles são culpados do que aconteceu na União Soviética, eles são culpados dos 70 milhões de pessoas que morreram na União Soviética e dos 120 milhões que morreram na China, que os números são bem maiores do que as pessoas imaginam, daí todo mundo fica indignado. Onde já se viu, não se pode imputar a um pensador a culpa do que os outros fazem em seu nome. Ora, vamos supor que um sujeito matasse alguém e dissesse, estou fazendo em nome do Júlio Severo, porque ele lia o Júlio Severo. Alguém fez isso? Vou aqui matar um homossexual, matar um travesti porque lia o Júlio Severo? Não tem um único caso. Desafio vocês a provar. Trago aqui um caso. Se trouxeram um caso, olha, aqui eu li um artigo do Júlio Severo, tá certo? E saí louco para matar homossexuais e matei. Contem isso. Me tragam isso aí. Não tem um único caso. Tudo isso é uma imensa fraude. Isso é uma comedeira de dinheiro público. E mais ainda, uma reivindicação de poder absolutamente desmedida, psicótica, intolerável. Muito bem. Agora vamos a assuntos mais brandos, tá certo? Até digestivos. Olha aqui. O BNDES está investindo no porto de Cuba o dobro do que o governo investe em todos os portos brasileiros. E depois sai pedindo dinheiro para o banco, dinheiro para os Estados Unidos, vem aqui
Não é pedir dinheiro para o Obama, Obama me dá um dinheiro, quer dizer, o Obama dá dinheiro para o Brasil dá dinheiro para Cuba. Quer dizer, por que Cuba precisa de um porto? Será que é para mandar todo mundo embora para Miami? Se fosse para isso, até eu contribuía para o porto. Falava que nós vamos fazer um porto, vamos mandar todo mundo embora para Miami. Isso seria uma maravilha. Agora, você vai dizer que um porto em Cuba vai atenuar a tirania? O porto vai libertar os prisioneiros políticos? O povo vai parar as torturas em Cuba? Né? Outro dia eu vi até, tem o pessoal falando do filme baseado no livro do Frei Beto, Batismo de Sangue. Porque é tortura e não sei o que. Frei Beto é corredator da Constituição cubana e um colaborador constante do governo mais assassino e torturador que já houve na América Latina. E vem chorar por causa de 200 e poucos ou 300 e poucos guerrilheiros, terroristas que foram mortos. O que é isso? Um pouco de senso das proporções. Mas quando a gente compara os números, as pessoas dizem, não, lá vem você com a sua contabilidade macabra, porque mataram, torturaram um único ser humano, é intolerável. Eu digo, pergunta para o Lula, ele preferia perder um dedo ou os 10? Será que é a mesma coisa? Ora, a diferença que eu saiba entre homicídio e genocídio é a diferença quantitativa, que eu saiba. Se você mata um sujeito, você é um homicida. Agora, se você mata 10 mil, 30 mil, 40 mil, 1 milhão, você é um genocida. Por que os crimes de genocídio são considerados mais graves do que o mero homicídio? É pelo fator quantitativo. Agora, quando é para acusar, por exemplo, o governo americano, dizer, o governo americano fez um genocídio no Iraque. Que genocídio? Foi a guerra em que mais se tomou cuidado para não ferir a população civil. É claro que houve vítimas civis, mas nunca, em nenhuma guerra anterior, se tomaram tantas precauções para que a população civil não fosse atingida. Morreram 25 mil, 30 mil pessoas. E a mídia esquerdista em toda a parte grita que é genocídio. Agora, 120 milhões de pessoas mortas pelo regime comunista na China não são genocídio. E não se pode imputar isso. O coitado do Mao Tse Tung, com a melhor das intenções, escreveu que as pessoas deviam fazer exatamente isso e elas fizeram. Quando é que ele poderia imaginar que eles iam fazer o que ele estava mandando? Karl Marx diz, não, nós precisamos liquidar uns quantos povos inferiores. Charles Darwin diz, vai ser preciso liquidar uns quantos povos inferiores. Deve alguém fazer exatamente isso. Ele diz, jamais imaginei que fosse fazer o que eu mandei. Agora, o Júlio Severo, porque cita lá um versículo da Bíblia falando contra a sodomia, ele é culpado porque um garoto de programa que jamais o leu, que não tem religião nenhuma, que está cagando para bilhões de Júlio Severos, matou o homossexual, pronto, a culpa é do Júlio Severo. Que raciocínio é esse? Até quando vocês vão tolerar esse tipo de argumentação psicótica? Veja, o simples fato de querer discutir isso a sério já mostra uma debilidade intelectual vergonhosa. Quer dizer, o país inteiro é uma nação de covardes. Mas se alguém... Chega lá para os altos oficiais das Forças Armadas, pergunta a opinião dele. O que o senhor acha disso aqui? Nós vamos fazer uma lei que se o sujeito disser que a Bíblia proíbe a sodomia, pronto, ele vai para a cadeia e pega de 2 a 5 anos de cadeia. O que o senhor acha? Essa putada toda do alto comando das Forças Armadas vão tudo tirar o cu da seringa e dizer, não sei, nós não nos metemos em política. Ou seja, não tem mais consciência, não tem mais aquele sentimento moral. Pergunta para ele, o que o senhor acha disso? Juntou não sei quantas organizações, com apoio mais do governo, não sei o quê, para tirar os meios de subsistência do Júlio Severo, que é um cara pobre que está vagando por aí com a mulher e 4 filhos. O que o senhor acha disso? Não, eu não posso tomar partido. Quer dizer, o sujeito confunde o problema de discussão da homossexualidade com a discussão de um direito humano elementar, com a discussão de uma questão, vamos dizer, de combate honroso ou desonroso, que deveria ser óbvio a qualquer criança, qualquer menino de rua, sabe que não é para juntar 20 para bater em um. Mas essas pessoas que querem ensinar moralidade ao país, elas não sabem. Dona Marta Suplicy não sabe. Esses estudantes todos da ONU não sabem. Agradeço, enquanto isso, os votos da minha querida Sheila Figlers pelo Ano Novo Judaico. Tudo de bom para vocês todos aí. Quem está na linha aí? Alô? O professor lá? Eu? Oi, tudo bem, Marcelo? Dornelas aqui de Vitória. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, senhor, como é que tá?
Aqui tudo certinho, graças a Deus. Graças a Deus. Sempre que eu posso, eu escuto seu programa, professor. E eu estou até ligando, vou fazer uma colocação, depois eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu sempre observo as pessoas ligando para aí, perguntando sobre maçonaria. Né? Eu sou evangélico e a posição da igreja evangélica, não sei se é a mesma da católica, mas em geral nós não temos nada contra pessoas participarem de ONGs sociais, entidades filantrópicas, né? Mas nós vemos a maçonaria mais que isso. Acreditamos que se trata assim, de uma seita ecumênica com práticas de ocultismo. Inclusive o tio de minha mãe é maçom, e pelo que eu li, conversei também, pude constatar isso. Então, os evangélicos reprovam que seus membros se envolvam com ocultismo, quiromancia, tarô, astrologia, jogos de azar. Eu acho que essa é também a posição da Igreja Católica, né? Inclusive eu postei um vídeo com uma palestra do pastor Paulo Romeiro falando justamente sobre a maçonaria ser uma religião, né? Mas eu gostaria que o senhor me esclarecesse nesse assunto, aproveitar e perguntar, que eu estudo política e economia, quais foram os motivos que levaram os Estados Unidos a abandonar a política econômica do sistema americano de Alexander Hamilton para o sistema britânico de Adam Smith. E eu gostaria de saber também a opinião do senhor sobre os pré-candidatos dos Estados Unidos, Shelley Batman e Rick Perry. Se possível, que o senhor fizesse um comentário sobre Magalhães Pinto e Otávio Mangabeira. Mas é muita coisa para o programa só. Então vamos nos ater a um ponto específico, a questão da política econômica americana. Isso. Olha, em primeiro lugar, os Estados Unidos jamais seguiram a política, vamos dizer, as recomendações liberais de Adam Smith. Nunca, nunca. Quer dizer, houve uma tendência intervencionista desde o início, a qual se tornou mais pronunciada a partir do governo de Abraham Lincoln. Lincoln havia lido os livros do economista alemão Georg List, que tinha a ideia de economia autárquica, quer dizer, com um país que não precisava de nenhum outro, não precisava nem de exportação nem de importação, produzia tudo e era autossuficiente. E para isso era preciso, obviamente, um governo centralizador. Então, a partir daí, quer dizer, a tendência intervencionista ela começa com Abraham Lincoln, se torna mais pronunciada a partir do Woodrow Wilson e se consolida no tempo do Franklin Roosevelt e se radicaliza, vamos dizer, nas últimas décadas, sobretudo agora com o Obama, né, com esse famoso Medicare, que a propósito, vamos dizer, a pretexto de assistência médica, confere ao governo americano poderes absolutamente ditatoriais. Por exemplo, um item do Medicare, né? Obamacare, como o pessoal chama. O governo tem o poder de mandar matar qualquer paciente. Se tem lá um paciente que está terminal, está ruim, o governo decreta que ele tem que morrer. E se o médico não matar, o médico vai para a cadeia. Outra coisa do Obamacare, todos os médicos vão ter que ganhar a mesma coisa. Quer dizer, ter achatamento salarial total. Né? Quer dizer, o governo dá aquela tabelinha e todos têm que ganhar exatamente a mesma coisa. Quer dizer, se você consulta um analfabeto incompetente que pode te matar, no dia seguinte você consulta um gênio que te cura em 20 minutos, vão receber exatamente a mesma coisa. Outra coisa, o governo introduz o racionamento no tratamento de pacientes cancerosos e de pacientes idosos. E, ao mesmo tempo, abre assistência médica gratuita para todos os imigrantes ilegais. Quer dizer, está tomando os mais necessitados, que durante anos pagaram a Previdência Social, que trabalharam durante 40, 50 anos, e que agora na velhice precisam de assistência. Não, você não vai ter, nós tomamos de você para dar para o sujeito que entrou aqui ilegalmente, que está aqui sem documento, e que pela lei não tem direito nenhum, de repente através do Obamacare você dá direitos a eles. É o que eu já expliquei várias vezes, que hoje em dia você não precisa mais legislar sobre um assunto específico, você vai indiretamente, através de meios administrativos. Então, olha, eu garanto para você que muitos deputados que estão
a favor dessa porcaria do Obamacare, eles nem perceberam as consequências políticas do que eles estão fazendo. Eles não perceberam que cidadãos americanos que deram a vida para esse país estão sendo prejudicados para atender bandido que atravessou aí a fronteira, às vezes carregado de cocaína e que está aí matando, roubando, etc, etc. Que é o eleitorado do Obama, é o eleitorado que ele quer os votos dos imigrantes ilegais, porque ele próprio é um imigrante ilegal ou coisa pior. Então, todo mundo sabe que a curriola do Obama de Chicago é tudo gangster. Olha aqui, olha o que aconteceu esta semana, mudando já de assunto. Aqui. O general William Shelton é o comandante da Força Aérea Americana. Né? Ele estava reclamando que havia uma empresa chamada Light Squared que, a pretexto de expandir a internet, estava intervindo nas comunicações militares e criando interferência, de modo que os aparelhos de captação militar estavam funcionando mal, arriscando então a vida de pilotos americanos no exterior e até durante exercícios aqui. E ele ia estrelar contra o negócio quando de repente chega o pessoal. Olha aqui. O general William Shelton disse que a Casa Branca tentou pressioná-lo para mudar o seu testemunho e torná-lo mais favorável à companhia. Ora, esta companhia é um dos grandes doadores do Partido Democrático, um dos grandes doadores da campanha do Obama. Doador na campanha passada e doador agora. Isso aqui, no governo Obama, isso é normal, isso acontece todo dia. Mas também depois que você eleger um cara que você nem sabe quem é, não exige nem documento do cara, e quando exige ele te mostra uma coisa falsificada, como aquela certidão de nascimento. Então, você vê, tem muita gente que diz, não, mas eu confio no sistema judicial americano, se houvesse alguma coisa já teria verificado. Fala, meu Deus do céu, o sistema judicial só pode verificar se alguém acionar uma investigação. Mas se os meios de investigação estão bloqueados, então não tem nem como começar. É por isso que eu acho que a coisa certa foi o que fizeram agora, pedir para um xerife, pedir para a polícia. Quer dizer, em vez de você ir direto na justiça, todo mundo tentou entrar com processo contra o Obama, esbarrava numa objeção liminar. Quer dizer, não se entrava no mérito do processo. A objeção que os juízes apresentavam era o seguinte: você não provou que você foi pessoalmente prejudicado por isto. Por isso, o único processo que continua correndo é aquele que foi movido pelo Alan Keyes, que foi candidato à presidência. Então ele diz, eu fui prejudicado. Os outros, todos cidadãos americanos que tentaram acionar a coisa, esbarraram nesse negócio. Aqui eles chamam standing, quer dizer, você não tem mérito, você não tem qualificação requerida para mover este processo. Então era uma objeção puramente técnica. Todos os processos esbarraram nisso, menos o do Alan Keyes, que continua. Tá certo? Mas mesmo assim, vamos dizer, a justiça, não, até agora nenhum juiz mandou investigar nada. Quer dizer, ainda está discutindo se vão chamar testemunhas ou não. Ora, teve um juiz que soltou lá uma ordem para que o Departamento de Saúde do Havaí apresentasse os documentos do Obama. As pessoas se recusaram a apresentar, fugiram, desapareceram, e o juiz não mandou procurar. Então é claro que existe alguma pressão de cima. É claro que tem gente, por exemplo, até o meu querido embaixador Meira Pena, essa semana, não, eu confio no sistema judiciário americano, né, se houvesse alguma coisa já teriam verificado. Meu Deus, quer dizer, não tem ideia do tamanho do esquema de corrupção que essa gente montou lá em cima. E também não tem ideia, vamos dizer, da uniformidade do bloqueio que a mídia, aqui, a mídia, grande mídia inteira, criou para que a coisa não seja sequer investigada. Embora se tenha todas as provas cabais, provas absolutamente irrespondíveis, tá certo? De que aquela certidão exibida pela Casa Branca é falsa. Quer dizer, independente da questão de elegibilidade ou não, que esse é outro problema, eu acho isso muito complicado, tá certo? Quer dizer, se o sujeito tem que ser filho de pais americanos ou não, bom, esse é um problema que pode ser discutido, porém, o crime está comprovado, e o crime do Social Security também. Quer dizer, o sujeito vive aí, trabalha não, faz que trabalha, né, durante 30 anos com um Social Security falso,
e está lá na presidência da República. Ora, se eu apresentar o Social Security falso, eu vou para a cana na mesma hora. Quer dizer, o Barack Obama tem direitos que os outros não têm. Então, essa situação é de uma profunda anormalidade. Quer dizer, o sistema americano já não é o mesmo, já não funciona como antes. Né? Eu sei que é uma coisa horrível dizer isso, mas é o que está acontecendo. Né? Pô, veja essa coisa do Obamacare. Quer dizer, o governo americano agora se reserva o direito de mandar matar um paciente. Como que isso pode acontecer nos Estados Unidos? Né? É aquele negócio do... Tem o romance do Sinclair Lewis, isso não poderia acontecer aqui. Ah, está acontecendo. Essa é uma ideia que, olha, acho que o último que teve essa ideia do assassinato obrigatório de um paciente foi Hitler e Mao Tse Tung. Os caras na Alemanha faziam isso e na China comunista também faziam. Agora aqui nos Estados Unidos. Né? Peraí, tem mais alguém na linha. Alô, quem é? Professor? Eu? José, aqui de São Paulo. José, tudo bem? Tudo bem? Professor, pergunta rápida. É só uma explicação sobre um fato histórico. Eu trabalho por um movimento que está propondo a reforma política aqui em São Paulo e existe a corja aqui dos petistas que estão todos oriçados com isso. Eles ficam inventando boatos para tentar manchar esse movimento que apoia essa reforma eleitoral. É a reforma que apoia o voto digital puro em 2 turnos. Bem, ó, eu não conheço o movimento e não sei entrar no mérito da questão. Mas Hitler no poder, Chaves no poder. Mas o fato é o seguinte, olha, inventar história, mentir, isso aí é tão natural no PT. É a coisa mais natural. Você lê lá o livro do Ivo Patara para saber quem é o coração do PT. Que você vai me dizer, o PT está mentindo. Fala, mas quando que ele não mentiu? Mente todos os dias, agora está com essa palhaçada que está fazendo faxina. Você acredita nisso aí? Né? Não, sim. Não, Então, quer dizer, não há novidade nenhuma. Se eles estão inventando história contra você. Olha, aqui já inventaram contra mim, meu Deus do céu. Por não disseram que eu era o teórico do Opus Dei. O pessoal do Opus Dei tudo me jogando tomate. Né? E lá, né, o seu... Até esqueci o nome do cara. Luiz Eduardo Soares, pontificando. Não, ele é o teórico do Opus Dei. Ora, vai tomar no olho do seu cu. Cada coisa. Olha, vou contar uma coisa para você. Quando o Lula foi fazer um discurso no Clube da Aeronáutica, coincidiu de eu estar hospedado no hotel do Clube da Aeronáutica. Gentilmente, meu também tinha feito lá a conferência na Aeronáutica e me botaram no hotel. Só que quando o Lula estava chegando, eu estava saindo. E daí parei ali no restaurante do aeroporto para almoçar. E daí vem lá uma corriola do Lula, um grupo de assessores do Lula. E daí eu ouvi sentar na outra mesa de trás e eu estava ouvindo a conversa. Nós precisamos descobrir para quem ele trabalha. Quando fui ver, estavam falando de mim. Eu trabalho para minha mulher e meus filhos, seu vagabundo. Não sou que nem vocês, porra. Ora, se alguém quiser me ajudar no meu trabalho, me dar um dinheiro para sustentar isso aqui, ótimo, obrigado, agradeço. Mas você não vai dizer o que eu vou escrever, não. Então, mas esse pessoal são todos gangsters, eles julgam os outros pela medida deles, porra. Agora aqui, vou lhe dar um conselho bom. Aqui, saiu aqui, né, no site Daily Caller, né, uma pesquisa que o sujeito reuniu resultados de várias pesquisas publicadas no Psychological Bulletin, Journal of Personality and Clinical Studies, Social Science Research, Preventive Medicine, Demography e muitas outras. Todas essas pesquisas, várias, provavam o seguinte: quem vai na igreja vive mais, o ateu morre mais cedo. Não estou dizendo que isto signifique nada, tá certo? Não posso tirar nenhuma conclusão, mas o fato é o fato, meu filho. Então você quer viver mais, você vai na igreja e reza. Agora, esta semana está lá a dona Dilma fazendo a apologia do Estado palestino na ONU. Ora,
Por que que de repente apareceu essa votação do Estado palestino na ONU? Israel e os palestinos já tinham entrado num acordo que é para constituir o Estado palestino. Então ninguém mais tinha nada contra o Estado palestino, está tudo certo. Se é um Estado independente, é claro que ele vai ter o seu lugar na ONU. Só que, de repente, os caras decidiram passar por cima de Israel e botar a coisa em votação direta sem que Israel entre na discussão. Então eles estão roubando o que já tinha sido dado para eles. Quer dizer, tudo isso não vai dar para o Estado palestino nada mais do que já estava no acordo feito com Israel. Nada, zero, 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 nada, nada, nada. É a mesmíssima coisa. Não vai dar nada para o Estado palestino, mas vai tirar algo de Israel. Quer dizer, Israel foi jogado para escanteio. Então é o tal negócio. O pessoal aqui diz, o Obama está jogando Israel debaixo do ônibus. Mas é claro que está. Tá certo? Agora, o embaixador de Israel no Brasil não quis comentar. Eu não quis comentar porque imagina os palavrões que estão passando na cabeça dele. Ele não pode dizer aquilo em voz alta. Então ele diz, deixa eu esperar amansar, contar até 10, depois eu digo para vocês o que eu penso. Agora, para compensar aqui, né, o Paquistão, logo após passar uma sentença de morte contra um cristão que estava ali pregando o cristianismo, imediatamente, logo depois disso, veio o governo americano e declara que o governo do Paquistão atende a todos os requisitos de direitos humanos. E está até qualificado, está até fora das listas de países que causam preocupação, countries of particular concern. Quer dizer que o governo americano diz, nós não estamos nem preocupados com o que se passa no Paquistão, nós confiamos inteiramente no governo do Paquistão, que é maravilhoso, respeita os direitos humanos. É assim que é o negócio. Espera aí, tem mais alguém na linha aí. Alô, quem é? Alô, professor? Sim. Aqui é o Rodolfo de Santa Catarina. Rodolfo, tudo bem? Tudo bem. É meio atrasado, mas mês passado fez 50 anos aí da renúncia do Jânio Quadros. Eu queria saber a opinião do senhor sobre ele. O Jânio Quadros é o seguinte, esse pessoal da direita brasileira só escolhe louco, porra. Eles não têm a mais mínima consistência, eles se deixam impressionar pela aparência. Olha, os dois presidentes que eles conseguiram eleger, Jânio Quadros e Fernando Collor de Mello, dois bostas, na plena acepção da palavra. Quer dizer, Jânio Quadros era um palhaço completo, meu Deus do céu. E um sujeito absolutamente instável, neurótico, histriônico. Mas eles queriam assim, eles querem um homem show. Eles não querem um estadista, um sujeito consistente, que tem autoridade, tá entendendo? Não, eles querem um merda que possa manipular. Assim não vai, pô, quando é que vocês vão aprender? Quer dizer, a direita brasileira tem aquela falsa esperteza, tá entendendo? Quer ser maquiavélica. Mas não é assim que se faz as coisas. Já expliquei para você, Maquiavel era um bosta. Maquiavel não entendia nada de política. Maquiavel sempre esteve do lado perdedor. Você lê os livros do Maquiavel e fala, legal, vou fazer isso aqui. Fala, bom, agora estuda a vida do Maquiavel. Maquiavel era um pé rapado que vivia dos favores dos seus inimigos, tá entendendo? Ficou lá anos descendo o cacete no Papa, depois foi lá pedir para o Papa um empreguinho, o Papa ficou com dó e deu. Quer dizer, todo admirador de Maquiavel é um idiota completo. Então, olha, criar essas duas figuras, Jânio Quadros e depois Fernando Collor de Mello, já é uma prova de incompetência, de amadorismo tão grande, que, olha, a direita saiu da história no Brasil e mereceu sair da história. Isso não quer dizer que aqueles que ocuparam o lugar merecessem. PT, esquerda, merece um lugar na privada. Mas a direita nem isso, meu Deus do céu. Eu lembro da história, eu penso da direita brasileira, eu lembro aquela história em quadrinho do Robert Crumb. Era a história. Robert Crumb é um desenhista fantástico que tinha nos anos 60, nem sei se está por aí ainda. E ele escreveu a história no sujeito que estava tão deprimido, que ele se enfiou na privada e puxou a descarga. E quando ele chegou lá no fundo do esgoto, ele foi rejeitado pelos cocôs. Os cocôs disseram, nós não queremos você aqui, você vai emporcalhar o ambiente. Tá certo? Então, a direita brasileira é isso, meu filho. A esquerda é um cocô, mas a direita é aquele sujeito que é desprezado pelo cocô.
Então, olha aqui, mas não é só no Brasil, não é só no Brasil. Olha aqui que coisa, a notícia da BBC Brasil. O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, visitou nesse domingo a cidade de Marquetalia, onde surgiram as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, e pediu que a guerrilha abandone as armas e renuncie à violência. Em troca disso, ele vai dar todos os direitos políticos, eles podem se candidatar a deputado, senador, presidente da República, tudo o que eles quiserem na vida, porra! Ou seja, toda guerrilha não tem um objetivo militar em si, tem um objetivo político. É conquistar um poder político. Então, ele chega lá e finge que está desarticulando as Farc, quando está, na verdade, atendendo a principal e única reivindicação deles. Você acha que o sujeito, podendo escolher entre ter uma cadeira no Senado e ficar lá no meio do mato, dando tiro, levando porrada, o que ele vai escolher, porra? Nem os caras da Farc. Né? São burros, claro que prefere ser senador. Então é isso que os caras. O Juan Manuel Santos está dando a eles. Diz ele aqui: nós estamos prontos para dar-lhes uma oportunidade na vida civil. Não foi isso que ele prometeu na campanha. Eu estava lá, eu vi os discursos dele. O lema com que ele se elegeu é No Más Farc. Ou seja, para acabar com a Farc. Né? E tem os meios militares de fazer isso, porque a Farc está praticamente liquidada no campo militar. Quer dizer, faltava um pouquinho só para acabar. Eles só dominavam ali 2% do território, eram odiados pela população inteira, não tinham apoio nenhum, a não ser daquela putada infiltrada em mídia e no sistema judiciário, quer dizer, meia dúzia de vagabundos. Né? Agora ele está transformando a vitória da Colômbia em derrota. Tá vendo? Agora, por que escolheram este filho da puta? Né? Eu, sinceramente, olha, eu estava lá na Colômbia, eu fiquei comovido com, vamos dizer, com o entusiasmo popular em torno da campanha, né, do Juan Manuel Santos, e a gente via, não, que o pessoal estava confiando que ele ia acabar com as Farc, e não dar um prêmio para eles. Né. Agora aqui, essa semana também foi a semana das vaias. Né, o Ziraldo foi vaiado por estudantes e reclamou, mas quando que eu estive contra vocês? Ô Ziraldo, tu já tá velho e não aprende, rapaz. Lê o que eu escrevi do imbecil juvenil, você vai entender cabeça de estudante, porra. É? Estudante é assim, quando junta 1000 contra 1, todos ficam valentes, porra. Não tá vendo aí o caso do Bolsonaro? Vocês podem vaiar o Bolsonaro, por que não pode vaiar você, ou o Lula, ou qualquer outro, desde que eles estejam em maioria, meu filho. Agora, eu lhe digo, aquilo é tudo um bando de capado. É? Porque eu já estive nessa situação, tá certo? De juntar uma multidão de militantes para me mandar calar a boca. Juntou mais de 200 caras do MST, não era nem estudante. Começaram a fazer barulho, gritar para me mandar calar a boca. Eu mandei eles calar a boca, eles calaram. Por que você não faz a mesma coisa em vez de ficar puxando o saco deles? Ah, quando eles contra você. Não é assim que se faz, Geraldo. Seja homem. Manda, cala a boca, idiota. Eu sou de cala. Porque é tudo um bando de boiola, você não está entendendo. Boiola só fica valente quando tem número. Pô, Ziraldo, tu não vai aprender, rapaz? Vai ver que você é boiola também? Espero que não. Não me deu essa impressão quando te conheci. Né? E aqui já estamos chegando aqui. Olha, para não dizer que tudo é má notícia aqui, patentes de embriões humanos foram proibidas por um ato do Congresso americano. Então, muito bem, ninguém vai ficar fazendo monstrinho em laboratório aqui nos Estados Unidos, pelo menos com dinheiro do governo. Quem está na linha? Alô? Olá. Opa, quem é? Quem é? Ih, o seu microfone está ruim. Então, dançou. Né? Então, bom, nós já chegamos aqui. Ó, voaram o Lula e o Fernando Haddad, porra. Né? Então diz que eles saíram até brabinho, batendo o pezinho. Mas não são homens nem para reagir. Vocês são incapazes de imaginar o Lula mandando a multidão dos seus militantes calar a boca, mas nunca que ele vai fazer isso. Né? Isso fiz eu. Né? E tenho 2 bolas aqui, você está entendendo? Você imagina, se alguém vai a ele, ele sai pelos fundos quietinho e vai ficar brabo lá longe. E Fernando Haddad também. Isso é o Brasil de hoje, porra!
Quer dizer, há uma crise nacional de bolas, não há mais bolas. Aliás, isso é científico. A taxa de testosterona baixou formidavelmente nas novas gerações do Brasil, mas acho que contaminou as velhas. Está aí o Lula, Fernando Haddad, Ziraldo, né? Tudo aderindo à campanha nacional da Borolice. Né? Então, bom, eu acho que por hoje é só, já falei demais. Até a semana que vem, muito obrigado.